começar. Aos poucos o pessoal vai entrando. Muito obrigada por estarem aqui. É um prazer enorme falar para vocês, falar na comunidade Pais da Nova Era. Eu sou a Ellen Varoto, sou pedagoga e educadora parental, mãe da Júlia, de quase 4 anos. E eu tenho, né, me intitulado como pedagoga das emoções, porque diante das minhas formações e diante de toda a minha história, o que eu mais aprendi nesses últimos 2 anos da minha vida foi a controlar, aprender a entender as minhas emoções. E a comunidade de pais da nova era, para pais e mães que se curam, veio exatamente desse lugar de fala, de evolução como mulher, como mãe, como empreendedora. E hoje, a gente, diante dos estudos, e principalmente diante do que tem falado, né, das transformações das gerações, o caminho para a gente adquirir o sucesso na nossa vida é através da inteligência emocional. Alguns estudos apontam que a partir de 2027, de acordo com a evolução da humanidade mesmo, né, do Homo sapiens, é, as nossas crianças só saberão se conectar e se comunicar com todos da sociedade, não somente com os pais, mas como todos pertencentes de uma sociedade, através do controle de suas emoções. Então, se nós pais não nos prepararmos, a gente não vai conseguir ter um diálogo e uma relação respeitosa e saudável com o mundo que os nossos filhos vão viver, né? As crianças nascidas de 2015 para cá já estão vivendo essa grande mudança da educação parental, né? Desse novo olhar que a educação parental traz, e a gente precisa estar apto, né? É como mesmo a transformação da tecnologia, né? Dos celulares, dos smartphones. Se hoje a gente não consegue lidar com esses equipamentos, a gente está fora do mundo. E não é diferente com a educação e com o convívio dos nossos filhotinhos. Então, parabéns para vocês que estão aqui participando, querendo crescer, querendo evoluir, se tornar pessoas melhores, para então os nossos filhotinhos serem pessoas melhores, né? Bom, e hoje a gente vai falar sobre exaustão materna. E eu quis trazer esse tema porque eu correlaciono muito a minha vida pessoal, a minha história de vida com o que as mães sentem também, porque eu também sou mãe, eu também sou mulher, eu também vivo esse lugar de dificuldade que todas nós mulheres enfrentamos, né? E eu tenho vivido momentos de exaustão materna, diante de tantas funções que nós, mulheres, temos que ter, né? Os nossos vários pratinhos, sendo equilibrados. Então, é necessário. E aí eu trouxe a seguinte chamada: onde há uma mulher exausta, há alguém se beneficiando disso. E eu pensei assim, no primeiro momento, quando eu trouxe essa mensagem, eu falei, nossa, será que eu estou sendo muito dura com as minhas seguidoras, com os meus seguidores? É, mas eu senti que era a mensagem principal que eu precisava trazer, porque isso foi uma grande conclusão que eu tirei da minha própria vida. E isso diz sobre toda a minha história, enquanto educadora parental, diante da minha transição de carreira para a educação parental. E
como eu segui a minha emoção, o que, que o meu corpo estava falando naquele momento, o meu Instagram, o meu direct congestionou de tantas mensagens de mulheres, de mães que eu recebi dizendo que se conectavam com aquilo, né? E aí eu olhei para isso e falei, uau, então eu realmente estou no caminho certo desse trabalho de conscientização de mulheres. E uma das principais ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos parentais é um teste comportamental que se chama teste de funcionamento otimizado. Esse teste, ele avalia se de fato a mãe está sobrecarregada, se ela está exausta. E por incrível que pareça, né, ou não, eu diria que 80% das mulheres que fazem o acompanhamento comigo, 80% o teste comportamental mostra que nós estamos exaustas. Simplesmente por uma única questão. Nós mulheres temos a tendência de achar que a gente tem que dar conta de tudo. E quando a gente assume esse lugar de que a gente tem que dar conta de tudo, a gente acaba tirando funções de quem se beneficia disso. E isso não quer dizer que necessariamente essa pessoa que está se beneficiando é o pai, tá? Muitas vezes, essa pessoa que se beneficia é a pessoa que, às vezes, faz parte da nossa rede de apoio e que nós temos uma grande dificuldade de delegar essas funções para essa pessoa, né? E uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro é o seguinte: o pai não é rede de apoio. O pai é pai, assim como a mãe é mãe. Então, especialmente para o pai, nós precisamos aprender a delegar funções, ou talvez não delegar, aprender a delegar, mas simplesmente deixar que ele faça. E aí eu fiquei lembrando, né, fazendo uma retrospectiva, de quando eu me tornei mãe há quase 4 anos atrás, né, quando a Júlia, minha filha, nasceu. E eu me lembro que provavelmente vocês devem ouvir muito isso, essa frase de que calma, vai passar. A nossa sociedade, ela tem essa mania de falar para as mães, calma, vai passar. E aí, na hora que a gente recebe isso, a sociedade coloca a mulher muito num lugar de beatificação, né? De santa, de nossa, ela é uma santa e ela vai conseguir dar conta de tudo. E aí, o que que acontece? A gente dá conta? Será mesmo que a gente consegue equilibrar todos esses pratinhos? E a gente vai ter a resposta disso no comportamento dos nossos filhos. O comportamento do seu filho, ele vai dizer para você claramente a realidade que você vive. Porque todo comportamento infantil é para nos comunicar algo. Então, quanto mais o seu filho demanda de você, mais algo o seu filho tem a dizer sobre você. Especialmente se seu filho tiver menos de 3 anos. Especialmente se seu filho for um bebê. Especialmente se seu filho estiver na esterogestação. O comportamento, principalmente de sono desses bebês, vai dizer muito sobre quem você é ou sobre qual lugar de exaustão você está. Porque a criança, ela vive uma simbiose com a mãe. Ela é realmente o seu espelho interno. Então, se o seu filho demanda muito de você, há algo dentro de você, enquanto pai e enquanto mãe, que precisa ser visto. E o que que a gente precisa enxergar? O que que a gente precisa ver? O que que a gente precisa mudar?
E aí, quando a gente faz essa análise, né, e a gente sai desse lugar, consegue sair desse lugar de incômodo, dessa frase do vai passar, que muitas vezes ela é válida quando ela é vinda de uma boa intenção, realmente vai passar. Realmente a gente vai conseguir passar por aquele momento de dificuldade, né, de demanda do nosso filho, na maternidade. Mas a gente precisa olhar para esse lugar como uma forma de movimento. Ele vai passar se eu, enquanto adulta da relação, fizer movimentos para que esse movimento passe. Se eu ficar ali, sempre no lugar de exaustão, dizendo apenas que eu estou exausta e não me movimentar e não delegar funções e não deixar que as pessoas que fazem parte do meu contexto familiar ou da minha rede de apoio exerçam de fato o seu lugar de função, eu não vou conseguir sair desse lugar. Então não vai passar. Vai passar só para o outro. Para mim, eu vou continuar naquele lugar de incômodo. Eu vou continuar naquele lugar de insatisfação, porque no final das contas, ninguém está me vendo. Eu não estou comunicando, eu não estou delegando função, eu não estou mostrando para o outro o quanto aquilo é importante para mim, o quanto é importante eu olhar para mim. Como que vai passar? Vai passar só para o outro, que está vendo que o meu filho melhorou um pouco o comportamento. Mas e eu que sou a mãe? E quem cuida da mãe? O Winnicott fala muito isso. O Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa. Quem já ouviu essa frase? Manda aqui para mim no chat. A mãe suficientemente boa. É uma frase que o Winnicott traz para tirar a mulher do lugar de perfeição. E aí, e trazer para a mulher, olha, você não precisa ser perfeita, você precisa ser apenas suficiente para o seu filho. A Ju está falando aqui que já ouviu. É, e aí, a gente precisa entender, né, que para a gente ser suficiente, a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade. E para a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, a gente precisa comunicar a nossa vulnerabilidade. Só que para a gente comunicar a nossa vulnerabilidade, a gente precisa saber sentir a nossa vulnerabilidade. E a gente precisa saber sentir a nossa exaustão. E para a gente ter esse primeiro conceito, a gente precisa entender que o amor, ele está ligado à solidão. E como que é curioso isso, né? A gente tem a sensação de que eu, pelo menos, fui viver a minha solidão mesmo no meu puerpério. Foi quando eu fiquei cara a cara com a minha solidão. E eu não fazia ideia de que a minha solidão estava totalmente relacionada com o meu amor. Porque a gente vem diante de uma construção romântica de que o amor, ele nunca vai nos permitir que a gente fique sozinhos. Justamente porque a gente veio dessa construção romântica, né? Dos contos de fada, das princesas, da Bela e a Fera, da Cinderela, que é sempre o e viveram felizes para sempre, né? O príncipe foi lá, resgatou a princesa, e aí então se amaram, né? A Cristiane rindo. E aí a gente vive esse amor romântico. Só que na hora que o nosso filho nasce e que a maternidade vem e pega o nosso tapete, sacode o nosso tapete, fala, vrau, sacudiu o nosso tapete, tirou ali, ó, tudo que a gente tinha escondido debaixo do nosso tapete
e falou: E aí, querida? Lute. Você que lute com tudo isso que você está sentindo aí, ó. E aí a gente começa a viver de fato a nossa solidão, porque a gente passa ali quantos dias no nosso puerpério, muitas vezes sozinha o dia inteiro com o bebê. Quantas vezes a gente sente que a gente nem tem outro tipo de assunto, que a gente só sabe falar de maternidade, porque a gente fica ali o tempo todo em função daquele bebê. E a gente se sente extremamente sozinha. Só que esse estar sozinha está totalmente ligado com com a solidão. Então, para ter amor, precisa de solidão. E para ter solidão, a gente precisa do amor. Só que a gente precisa saber o que que a gente faz com isso. E aí a gente volta no vai passar. Vai passar, com certeza vai passar. Vai passar se a gente se movimentar. Vai passar se a gente fizer o nosso caminho para se movimentar. Vai passar se a gente fizer o nosso caminho para sair da solidão. Tem um livro sensacional da Ana Sui que chama A gente mira no amor e acerta na solidão. Ela fala exatamente isso. E aí, durante essa jornada, né, a gente tem tanta dificuldade de encarar essa solidão, de delegar as funções, de atribuir papéis para as pessoas que precisam, que devem assumir essas funções, que a gente não precisa carregar isso tudo sozinha. E criou-se a sociedade, a psicologia, né? Criou-se a terminação que, ao invés de ter a solidão, nós vamos viver a nossa solitude. Quem já ouviu essa palavra? Eu mesma já falei isso, tá? Tava vendo alguns posts antigos meu do Instagram em que eu tava falando, aprendi a viver a minha solitude. Ô, gente, que dó, que dó de mim. É, mas que é isso, porque a gente tem tanto medo de encarar essas sombras que a gente vai criando uma terminação, uma nomeação bonitinha para aquela dor que nos incomoda, né? E aí eu me lembrei de uma vez em que eu vivi cara a cara com a minha solidão, que na verdade eu estava ali construindo a minha solitude. Foi exatamente no dia em que a Júlia tinha completado 60 dias, 2 meses. E tinha sido uma noite muito, muito, muito difícil. Eu acho que se nessa noite ela dormiu 30 minutos seguidos, foi muito. Ela acordou muito essa noite. E eu estava sentada com ela na poltrona de amamentação e estava muito cansada, muito exausta. É chocante mesmo, Cristiane. E aí, reflexo de uma exaustão materna. É, E aí eu dormi, passei a noite com ela, sentada na poltrona de amamentação, eu tinha colocado ela assim no meu peito, dormindo sentada, tinha reclinado um pouquinho assim a poltrona, né? E dormi sentada. E no outro dia, ela acordou, ela despertou por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã. E aí eu cansada, abri o olho assim, olhei para ela e falei assim: Oi, meu amor, bom dia. Na hora que eu falei com ela, Oi, meu amor, bom dia, ela deu o primeiro sorriso dela. Foi a primeira vez que ela riu. E aí eu olhei para aquilo, o que que eu fiz? Comecei a chorar, né? Óbvio. Chorei, chorei, chorei. Falei, gente, então é isso. A maternidade é isso, né? Eu vou viver aqui esse mundo de exaustão, esse lugar sozinha, e eu vou ter essas recompensas de ver o desenvolvimento da minha filha. E ok, é lindo estar nesse lugar. É lindo quando a gente olha, mesmo diante dessa perspectiva.
porque a gente está recebendo o maior presente do universo, né? Que é acompanhar de perto o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas e eu? E eu que sou a mãe? Quem está olhando para mim? Eu recebo, sim, o presente de ver a evolução do meu filho, da minha filha. Mas quem está olhando para mim? Eu vou viver sendo abastecida por isso? Então, é a partir daí que a gente precisa olhar para conseguir sair desse lugar de exaustão, de que eu também mereço ser vista. Eu não vou ficar aqui nomeando a minha solitude e assumindo um lugar de que eu sou um ser de luz, sem que ninguém olhe realmente para as minhas necessidades. E aí, quando a gente assume verdadeiramente, né, esse lugar de mulher exausta, de que tem alguém se beneficiando da minha exaustão, e não comunico isso para ninguém, né? Quem me ajuda se eu não me coloco num lugar de vulnerabilidade? Quem vai me ajudar? Quem vai sair? Quem vai me ajudar a sair desse lugar? Só eu, gente. É só você. Você é extremamente responsável pelo que acontece na sua vida. E isso não é culpa de ninguém, a não ser sua mesma. Não é culpa do pai ausente ou do pai presente. Não é culpa por ter ou não uma rede de apoio. É culpa única e exclusivamente sua. A responsabilidade disso é única e exclusivamente sua, de delegar funções. Pois é, Cris. E a gente precisa assumir o nosso lugar de adulto diante dessa relação com nós mesmas, sabe? De olhar e falar assim, então tá, então o que que eu vou fazer para eu mudar? O que que eu vou fazer para eu me ajudar? E é por isso que eu sempre bato na tecla de que a gente precisa, principalmente nós mulheres mães, a gente precisa olhar para a gente primeiro. A gente precisa ter o nosso momento conosco. A gente precisa ter o nosso momento de autocuidado. E o autocuidado que eu falo não é o autocuidado de ir no salão, fazer a unha e arrumar o cabelo. Isso sim é algo importante para a gente se olhar no espelho e se sentir bem, né? Mas é o autocuidado do meu cuidado interior. É o cuidado das minhas próprias emoções. É o cuidado de entender quem eu sou. Quem sou eu enquanto mãe? Quem sou eu enquanto mulher? E aí, aonde que eu vou encontrar essa resposta? No comportamento do meu filho. Porque o comportamento dele vai dizer sobre a nossa relação. Tudo, o meu contexto familiar, ele vai dizer para mim se ele está em desordem ou não, através do comportamento do meu filho. É claro que sim, a gente tem, né? A gente precisa entender que a criança ela tem as suas limitações, ela tem o seu desenvolvimento infantil e que uma criança de 2 anos não vai conseguir ter o mesmo desenvolvimento psicossocial que uma criança de 5, que uma criança de 7, que um adolescente, né? Isso a gente está falando do desenvolvimento humano como um todo e que cada um vive a sua fase. Mas se tá difícil, se tá demandando muito, é porque tem algo de errado. Meu filho tá ali me comunicando alguma coisa. E eu diria que 90% dos casos está totalmente relacionado com a emoção dos pais. Ou
como está esse controle dessa relação dos pais enquanto casal, ou dessa relação é, que os pais vivem, se não forem casados, né? Se vivem numa relação separada. Deixa eu ver o chat aqui que eu vi que a Cris está falando, está doendo um tantinho, eu acho. Sim, Cris, dói, dói. Dói porque a gente precisa assumir o nosso lugar, né? De responsabilidade. E aí a gente sai muitas vezes do lugar de vítima, mas a gente vai para o lugar de vulnerabilidade, né? E é válido a gente acolher isso. Precisa ter coragem, muita coragem, para a gente assumir esse lugar. É um lugar de responsabilidade mesmo. Responsabilidade conosco. Primeiro com a gente, depois de responsabilidade com os nossos filhos e com todas as outras pessoas que a gente se relaciona. E a gente precisa ter consciência de uma segunda coisa, para a gente conseguir sair desse lugar de exaustão materna. Nós somos analfabetos emocionais. Por que que nós somos analfabetos emocionais? A nossa geração não teve nenhum direcionamento emocional. Nenhum. Eu tenho 35 anos, quase 36, faço 36 anos agora em junho, e eu diria que eu aprendi a, de fato, entender sobre todas as minhas emoções e a controlar as minhas emoções há 1 ano e meio. Hoje, com 35 anos, eu hoje consigo falar com propriedade tudo que eu sinto. Eu não conseguia. Especialmente quando eu estava lá no meu puerpério, sozinha, sem conseguir comunicar para ninguém o que eu estava sentindo, achando que era lindo viver aquela maternidade exausta, viver a maternidade de passar uma madrugada acordada, sendo acordada de 30 em 30 minutos pela minha filha, porque, óbvio, ela estava em estado de vigilância, o meu emocional estava extremamente abalado, eu estava exausta, ela é a minha resposta. Ela não ia dormir mesmo uma noite inteira, né? E por que que eu tive essa consciência de que a gente é analfabeto emocional e que a gente precisa assumir o nosso lugar de responsabilidade sobre quem nós somos diante das nossas relações, sem culpar o outro. Eu sou divorciada do pai da minha filha, né? E aí nós tivemos uma discussão e ele falou a seguinte frase para mim: não vai adiantar a gente discutir, porque você sempre vai achar que eu sou um filho da puta. E eu sempre vou achar que você é uma chata. E na hora que ele falou isso para mim, eu de verdade agradeci ele por ter falado isso comigo. Eu não fiquei ofendida em nenhum momento. Porque na hora que ele falou isso para mim, virou uma chave na minha cabeça tão grande que eu olhei e falei assim: caramba, não vai adiantar eu brigar e querer que o outro faça aquilo que eu falo ou que entenda aquilo que eu entendo, se eu não sair do meu lugar de vai passar e me movimentar. Porque a pessoa que a gente se relaciona, ela tem a consciência dela e eu tenho a minha consciência. E isso não quer dizer que a pessoa está certa e eu estou errada, ou que eu estou certa e a pessoa está errada. Nós temos pontos de vista diferentes diante da nossa realidade, diante do nosso analfabetismo, né, emocional, entre aspas. Então, se eu não comunico verdadeiramente o que eu sinto, como que o outro vai entender? Se eu não mudo
o meu posicionamento, e se eu não saio do lugar de vai passar, como que o outro vai me entender? Então, no final das contas, é sempre eu estando no lugar de solidão, da tentativa de construir a minha solitude para me movimentar e conseguir então chegar no meu lugar de amor por mim mesma, de amor próprio. E esse lugar de amor próprio, gente, é um lugar que a gente precisa, ó, suar a camisa para a gente conseguir chegar nele, né? E que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer por mim, somente eu mesma, sabendo comunicar de forma clara, colocando os meus limites, mas sem atingir o lugar de imposição, de você tem que, ou o lugar de permissividade, de ok, tudo bem, eu aceito o que você faz. É assumindo um lugar de consciência sobre a minha exaustão materna. Então, é assumindo o lugar de consciência de que o que eu posso fazer de diferente por mim mesma, primeiro de tudo. O que eu posso fazer de diferente por mim? Aonde eu preciso sair do lugar de vai passar para que a minha exaustão diminua, né? Por onde que eu vou começar? E aí, para eu aprender a começar, para eu iniciar, né? O que que eu vou fazer? E é pensar racionalmente mesmo, é iniciar um processo racional do controle das emoções. Bastante paradoxo isso, né? Paradoxal, né? Tipo, eu inicio uma racionalidade para eu conseguir aprender a entender as minhas emoções e aí então eu conseguir me movimentar, sair do lugar de vai passar para eu conseguir chegar aonde eu quero chegar, diante da construção do meu amor próprio. Porque a pessoa que está exausta, que está totalmente sobrecarregada, né? A pessoa que aparece lá no teste comportamental que eu faço nos meus atendimentos, que aparece, né, com o perfil de subfuncionamento, é uma pessoa que não se ama. É uma pessoa que não tem um domínio real sobre o seu amor próprio. Então, é começando mesmo diante da organização da minha própria rotina sobre quais são os primeiros cuidados que eu vou incluir na minha rotina para mim, o que me abastece emocionalmente comigo mesma. Verônica, esse teste eu faço com as pessoas que me contratam para os atendimentos nos meus atendimentos individuais, né, de parentalidade, eu faço esse teste, tá? Mas você também tem acesso a outros testes para os pais que contratam a jornada das emoções, que é o meu atendimento com as crianças em consultório, que é um encontro, são 5 encontros com as crianças, onde eu ensino as crianças a desenvolverem o seu amor próprio, né? Eu ensino as crianças a terem autonomia das suas próprias emoções e a verbalizar as suas emoções para os pais. E aí, através dessa facilitação de comunicação entre filho e pai, a gente consegue reorganizar toda essa rotina. E agora eu estou lançando o Rally das Emoções junto com a Isis, que é terapeuta, e eu e a Isis estamos lançando o Rally das Emoções, que é justamente para vocês, mães e pais, a lidarem com as suas próprias emoções. Por quê? A gente entendeu que nós
eu entendi isso diante da minha própria jornada, né? Como eu disse, que eu aprendi a ter o controle das minhas próprias emoções tem 1 ano e meio, é muito pouco, muito recente, né? Diante dos meus 35 anos de vida. É, então, que se eu vim desse lugar, com certeza muitas mulheres também vivem essa realidade de não ter conhecimento das suas próprias emoções. Então, o rally das emoções é para atender tanto mães, pais, homens e mulheres a entenderem as suas próprias emoções, também dentro do consultório, também de forma presencial, e a jornada das emoções para as crianças, para os filhotinhos aprenderem a desenvolver também as suas emoções, reconhecer e comunicar. Então, são os dois processos de desenvolvimento da inteligência emocional. E, aliado a isso, eu também tenho, né, os atendimentos individuais, que, principalmente diante da jornada das emoções, se eu percebo que tem algo mais profundo que precisa analisar diante do comportamento da criança, eu chamo os pais também para conversar, né? E aí, então, para a gente, voltando, né, ao raciocínio lá, é, a gente precisa entender, em inglês tem uma terminação, né, um nome que chama time frame. O que que é o time frame? É a gente saber reconhecer que o outro tem o seu tempo de desenvolvimento emocional e tem o seu tempo de aprendizagem emocional. Só que muitas vezes nós, mulheres, né, assumimos esse lugar de mulher chata, entre aspas, porque às vezes a gente desrespeita o time frame do outro. E aí a gente fica ali, ó, falando, e o outro não acessa esse lugar porque eu não tenho uma comunicação clara, porque eu não entendo primeiro as minhas próprias emoções. Como eu vou acessar o time frame do outro se eu não sei o meu próprio time frame? E aí a gente chega de novo e a gente fica preso, na verdade, né? Nesse ciclo de que primeiro eu preciso enxergar a minha responsabilidade para depois eu conseguir acessar o lugar de analfabetismo emocional do outro. Então, amores, a gente só consegue sair do lugar de vai passar olhando primeiro para a gente, olhando primeiro para a construção do nosso amor próprio. Vocês têm alguma pergunta? Vamos conversar um pouquinho? Muito bacana. Achei assim, interessantíssimo o tema. Realmente, né? Esse calma vai passar, faz parte da vida. Eu falo isso muito porque eu vivo uma vida totalmente corrida, muito trabalho. Aí você está muito cansado, está muito exausto. É o que todo mundo fala, calma vai passar, mas esse vai passar nunca passa para mamãe, né? Porque quando passa, o filho fica doente, quando passa, você já tem outro problema. Uhum, E é um eterno vai passar que não passa. Então, se a gente não cuidar emocionalmente de muitas coisas, tudo passa para o filho, porque, como eu disse, eu tenho uma vida corrida aí, de muito trabalho, assim, dou muita atenção pro meu filho no final de semana, mas durante a semana agora mesmo estou no trabalho ainda. Então, eu quase não vejo ele durante a semana, mas aí você fica pensando, sabe, a sua reflexão hoje me trouxe, será que vale a pena tudo isso e não ter o outro lado? Então, é uma balança de emoções que você tem que saber equilibrar muito bem, porque não é fácil. exatamente. E aí, para você conseguir lidar com isso, e se sentir fortalecida e sair, né, desse lugar do vai passar, é olhando para você, fazendo a construção do seu amor próprio, né? É, porque a gente acaba deixando de lado, né? Eu falo assim, depois que você vira mãe, o seu cuidar, o seu. Você acaba aí, eu deixo mais o trabalho. Depois, o tempo que eu tenho, como eu não tenho com filho, eu me sinto na obrigação. Eu preciso tirar todos esses tempos agora para ele.
E o meu Uhum, tempo, e meu tempo de cuidar de mim, de fazer qualquer coisa para mim também, porque a gente vive nessa exaustão e acaba percorrendo para ele ali, transpassando, ele fica agitado, ele fica nervoso. uhum. Então é uma cadeia, né? Não tem É jeito. uma cadeia. E é E difícil, né? Porque assim, hoje eu vivo, né? Meus pais são mais velhos e eles não entendem muito. Não sei se todo mundo, se alguém passa por isso também. Mas é muito difícil. É nossa, assim, eu tento hoje viver, levar, cuidar do meu filho na sociedade de hoje, cuidar de emoção, cuidar de como falar, mas eles ainda acham, ah, você mima, você não gosta, que xinga, você não. Mas, gente, tudo tem que ter um cuidado. Ele é só uma criança. Tem que ter um momento de respeitar ele também. Ele pode ter vontade de não querer, ele pode ter vontade de ter vergonha, sabe? Ah, não, força. Forçar é pior. O trauma que ele vai ter pro resto da vida. uhum, Mas é difícil colocar isso na balança, porque você ainda fica assim, ah, e o que que os pais? E os seus pais? Você também tem que ter aquela. Mas é meus pais, eu também preciso respeitar o que eles pensam. Então, a sociedade te bate na cara todos os dias. exato. E empurra a gente ainda mais para esse lugar da exaustão, né? Só Nossa, que muito. assim, a gente precisa ter muita clareza de quais são as nossas prioridades e o que que a gente não abre mão, né? Então, assim, você falou dessa relação dos seus pais com. Você tem filho ou filha? Filho, meu filho. Com seu filho. Então, assim, por exemplo, eu, dentro da minha realidade, né? Eu sou educadora parental, eu trabalho falando de relação familiar. E ainda assim, eu enfrento grandes dificuldades no relacionamento com os meus pais, da forma como os meus pais se relacionam com a minha filha, né? E muitas vezes eles não entendem, né? Porque fazem parte de uma geração completamente diferente, que tem uma vivência totalmente diferente. E aí, então, eu avalio até que ponto isso é saudável para minha filha e até que ponto eu posso fazer uma vista grossa, né? E se é uma coisa que eu percebo que não é inegociável para mim, eu comunico. E aí entra a parte da gente aprender a entender as nossas emoções para conseguir comunicar de uma forma saudável, né? É Porque eles também são verdade. os meus pais. E eu não posso ficar num lugar de combate com eles, Uhum, né? uhum. Eu vivo essa Então, balança. exatamente. Então, assim, a gente precisa ter esse controle de colocar isso tudo na balança, mas também sabendo colocar os meus limites, Uhum, né? Tipo uhum. assim, isso para mim é um valor inegociável. Por exemplo, para mim, é um valor inegociável, e que eu não admito e não aceito em hipótese alguma que a minha filha apanhe ou tenha algum tipo de punição, né? Que ela. Desculpa, peraí que deixa eu colocar aqui no. Não perturbe. Travou, né? Não, deu certo. Voltou? É porque meu telefone tocou aqui. Voltou. Então, eu não aceito. Isso para mim é um valor inegociável, porque é um valor muito grande, principalmente dentro do meu trabalho. Eu oriento famílias a isso. Então, eu não aceito que coloquem de castigo, que batam nela, ou que utilizem recompensas. Vocês estão me Não, ouvindo? Ah, porque a Verônica travou, eu estou sem saber se está todo mundo me ouvindo. estou te ouvindo. Hum. É, então, isso eu não aceito. E eles já sabem que esse é o meu limite. Então, pronto. Então, eles não ultrapassam esse limite. Mas eu faço uma vista grossa, por exemplo, no chocolate durante a semana. Sabe? Tipo, meu pai busca minha filha toda segunda-feira na escola. Ele busca ela para mim porque no horário de buscar ela na segunda, eu estou no consultório atendendo na jornada das emoções. E aí ele busca. E aí ele já criou o hábito com a minha filha de que quando ele sai da escola, ele passa na padaria
para ela comer um cookies que ela adora. Tá tudo bem? Eu não vou criar caso com isso, porque eu entendo que isso é uma coisa que é importante para o meu pai. Uhum. E é uma coisa que ele sente, ele se sente amado, ele sente que ele está dando amor e sente que ele está sendo amado quando ele faz esse agrado para minha filha. Então, eu não crio caso com isso, entende? Então, assim, é muito colocar na balança, sabe? Do que é inegociável e do que dá para a gente fazer uma vista grossa. É muita gente saber, assim, quais são as brigas que eu quero comprar. Nossa, cada vez mais que eu converso com você, mais eu vejo que a gente precisa de ter os nossos encontros. Muitos ajustes. Mas é muito interessante, é verdade. É complicado, né? Porque, assim, é onde a gente quer chegar, onde eles querem entender. É que eu já vivo assim, onde ele quer entender. Você fala assim, não, não é assim, eu não concordo. Ah, mas você. Aí, pelo estresse, pela emoção do cansaço, você é só, ah, ok, faz o que você bem entender e é isso. Mas eu Uhum. também não sou a favor de bater, de jeito nenhum, porque eu falo assim, se eu for bater, você vai bater na criança 24 horas, porque é uma criança de 3 anos que está descobrindo o mundo, então tudo é novidade. Subir na parede é novidade, é, pular no sofá é novidade, fazer o que não pode é novidade. Então, é saber lidar com aquilo ali, sabe? Tem outras formas de calcular, né? De reformular as coisas. Mas vou dar a palavra para outras pessoas e a gente marca um encontro presencial. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não, é só a Cris que despediu aqui. É, mas com certeza, vamos marcar sim, o presencial. Será um prazer enorme. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer acrescentar? Não? Bom, meninas, então é isso. Vou encerrar. A comunidade vai ficar aberta gratuitamente. Então, toda semana nós teremos um encontro e eu vou mandando lá no grupo. Provavelmente eu devo manter, talvez não. A partir de maio eu vou mudar o dia, mas eu ainda não defini porque o Rally das Emoções, que será o encontro, né, para o desenvolvimento da inteligência emocional de adultos, vai acontecer na quarta-feira, às 19, a partir de 3 de maio. Então, eu vou ter que mudar o dia dos encontros da comunidade de pais. Mas eu vou informando vocês lá no grupo e a gente vai conversando, todas sempre muito bem-vindas. Toda semana teremos um tema novo. Aceito sugestões de temas também, caso alguém queira que eu aborde alguma coisa específica, para a gente ir trocando experiências, tirando dúvidas, eu compartilhando, né, o meu trabalho que eu sei com vocês e que a gente, né, cresça todo mundo juntos, que a gente saia desse lugar de vai passar, né, e vá para a ação, tá bom? E quem quiser participar comigo ou colocar os filhotinhos na jornada das emoções para o atendimento, né, do desenvolvimento das emoções das crianças no consultório, é só me chamar no Instagram e para o Rally das Emoções também. Vai ser um prazer ou para os atendimentos individuais. Tá bom, muito obrigada. Um Tá trabalho bom? sensacional, só o começo. Com certeza. Um Beijo, beijo. beijo.